eyes are almost dead, can't get out of bed, and you can't sleep. You're sitting down to dress, and you're Oi, gente, eu sou do B6 e o tema dos terceiros anos é Guerra e Paz. A minha sala vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, então continue assistindo. O Tratado de Versalhes impôs ao governo alemão o tamanho máximo de seu exército de 100 mil homens e baniu o alistamento. Quando Hitler assumiu, ele desconsiderou todas as imposições feitas pelo Tratado de Versalhes e decidiu transformar a Alemanha em uma potência militar. Então iniciou o processo de alistamento obrigatório com o critério de raça pura e começou a criar as unidades militares. O treinamento do exército é realizado com muita eficiência. Cidades inteiras acabaram sendo evacuadas para se transformarem em um campo de instrução. O exército, antes de 100 mil homens, se transformou em 2 milhões em apenas 5 anos. Os campos funcionaram até o final da guerra, formando todo tipo de combatente. Quando a demanda por homens treinados ficou evidente para a Alemanha, os centros começaram a receber crianças e idosos. Quando não havia mais o que fazer, restava apenas os civis lutando uniformizados. E atualmente o alistamento não é mais obrigatório na Alemanha. Em meados da Primeira Guerra Mundial, houve desenvolvimento da indústria química no século XIX, ou seja, armamentos químicos altamente tóxicos que até então não eram utilizados por serem expressamente proibidos, tendo em vista ao seu destruimento em massa. Certamente foi utilizado na Primeira Guerra. Os principais foram gás de cloro, gás mostarda, um dos mais perigosos, causava asfixia, ressecamento da pele, cegueira instantânea e ruptura dos vasos sanguíneos, e gás fosfogênio. Os gases eram disparados contra as trincheiras onde ficavam soldados que se protegiam da artilharia inimiga, cujo o intuito era a produção de nuvens gasosas a favor do vento que iam em direção das trincheiras inimigas. A Segunda Guerra foi caracterizada também por uma crescente produção de aviões e pelo rápido desenvolvimento dessa nova tecnologia. No princípio da Grande Guerra, os principais caça tinham velocidade máxima de até 480 km por hora e podiam voar até 9.000 metros de altitude. No final, já voavam até a 640 km por hora. Mas o principal e mais importante foram os aviões a jatos. Eles podiam se locomover ainda mais rápido que os caças comuns. O primeiro caça a jato foi o alemão denominado Heinkel He 1178. Por meio dessa tecnologia, que logo adaptou-se à aviação civil, permitiu o transporte entre os continentes com mais facilidade e muito mais rápido. Fisicamente, podemos explicar o funcionamento do avião a jato da seguinte forma. O ar é captado pela parte da frente do avião na turbina e este ar é pressurizado. Quando o mesmo alcança um nível alto de pressão, é misturado com o combustível do avião, normalmente com querosene. A partir daí, ocorre uma combustão, onde é produzido um jato de gases quentes, ou seja, princípio de todo o movimento. Com esse jato de gases quentes, ocorre uma aceleração do eixo da turbina e o ar é sugado pela parte da frente do avião, aumentando a pressão do ar. Assim, quando a força exercida pelos gases quentes para trás é maior do que a força de atrito nos rolamentos das rodas do avião, ele começa a se mover para frente. Isso tudo se explica pela terceira lei de Newton, onde toda ação tem uma reação. No caso, a força exercida para trás faz com que o avião se movimente para frente. Durante toda a guerra, fora as armas produzidas quimicamente, houve uma imensa variedade de poder de fogo, entre pistolas, submetralhadoras, metralhadoras, fuzis, escopetas, explosivos, tanques e entre outros vários tipos de armamentos, que foram usados de algumas maneiras na Segunda Guerra Mundial. Mas nós vamos dar enfoque nas armas de fogo, que podemos destacar 3 armas usadas pelos aliados, que são a M1 Garand, fuzil semiautomático que podia ser acoplada a um suporte de baioneta, que era uma espécie de faca na parte do cano para combates corpo a corpo, e também havia um suporte para lança-granadas, o Browning Automatic Rifle. Rifle muito forte que poderia ser usada como um bipé. E por último, Colt M1911, pistola semiautomática muito famosa que também foi utilizada na Primeira Guerra. Todas essas armas foram criadas pelo exército americano, mas usadas amplamente por várias nações.
Agora, 3 armas que foram usadas pelo eixo são a submetralhadora MP-40, a STG-44, fuzil que serviu de inspiração para a K-47 e a FG-42, que em alemão significa rifle de paraquedista, pelo motivo que apenas as tropas paraquedistas alemães tinham acesso à arma. Por esse motivo e por causa da arma ser de produção cara. Trabalhando no exército, na aeronáutica e na marinha. Os países que mais mandaram mulheres para a guerra foram o Canadá e a Inglaterra. E, no entanto, outros países enfrentaram muita oposição a essa ideia de ter mulheres na guerra, como, por exemplo, a Alemanha. Então, contrastando com os países que fizeram oposição à participação das mulheres na guerra, havia também o Canadá. Foi um país que levou bastante mulheres à guerra, inclusive possuindo uma força aérea feminina exclusivamente, no caso, para as mulheres. Portanto, a gente pode dizer que no período da Segunda Guerra, as mulheres ocuparam 30% das funções dessa guerra, dividindo inclusive funções que eram trabalhos considerados de homem, e essas mulheres estavam ocupando esses espaços. Então, no geral, a gente pode entender que todos aqueles papéis e ideias e conceitos errados que eram atribuídos às mulheres passaram a ser reconsiderados após a sua participação efetiva e seu crescimento durante o período da Segunda Guerra Mundial. Diversos tipos diferentes de pessoas morreram em vão, porque nada daquilo é justo. O ser humano nunca deve ser utilizado como um rato de laboratório de ninguém, muito menos de outro ser humano, que não é superior e nunca vai ser. Mas a área biológica está aqui para explicar algumas desses absurdos que eram feitos com algumas pessoas que viviam no campo de concentração. Então, a primeira coisa que foi pesquisado sobre isso foi a injeção de doenças em diversos grupos de pessoas diferentes para ver qual desses grupos se adaptaria melhor a essa doença. Então, qual conseguiria se recuperar da doença mais rapidamente. Outro experimento muito falado é o congelamento ou o hiperaquecimento de pessoas. Então, as pessoas, os que praticavam esses experimentos pegavam um grupo de pessoas como cobaias e congelavam essas pessoas ou superaqueciam elas para ver como seria o comportamento e como seria até onde o ser humano chegaria. E, obviamente, muitas pessoas morreram e congelavam essas pessoas ou superaqueciam elas para ver como seria o comportamento e como seria até onde o ser humano chegaria. E, obviamente, muitas pessoas morreram porque o ser humano não foi feito, não foi criado para temperaturas extremas, para viver sobre esse teste de temperatura. Outra questão muito importante que os arianos empregaram nas outras raças nos campos de concentração era a esterilização de mulheres por meio da radiação. Então, eles submetiam as mulheres grávidas em uma intensa radiação, onde matavam seus filhos e muitas vezes as próprias mulheres. Eu podia ficar aqui muito tempo citando diversos tipos de experimentos diferentes que ocorreram nos campos de concentração, mas acreditamos que o importante de tudo isso não é o experimento em si, mas sim o psicológico de quem fazia isso. Até que ponto o ser humano pensou que poderia ser melhor que um outro ser humano, que um outro semelhante dele, para chegar ao ponto de fazer uma coisa dessa com alguém, com uma pessoa, com uma vida. Então, é muito importante a gente refletir que isso não é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa extremamente recente e esses experimentos também foram coisas extremamente recentes. E por isso a área biológica da guerra está aqui justamente para mostrar o lado humano, o lado psicológico e o lado
experimental dessa guerra, para mostrar coisas extremamente recentes. E por isso a área biológica da guerra tá aqui justamente para mostrar o lado humano, o lado psicológico e o lado experimental dessa guerra, para mostrar que o ser humano ele é capaz de tudo e muitas vezes ele é irracional nas coisas que ele faz, porque nenhum ser humano em plena razão seria capaz de fazer uma coisa dessas com o próprio semelhante. Ou seria, né? Porque foi o que aconteceu na Segunda Guerra. Mas isso tem que servir como aprendizado para que nunca mais se repita na história da humanidade. Por crimes de guerra e contra a humanidade feitos pelos nazistas foram decididas no Tribunal de Nuremberg, que resultou na pena capital para 12 líderes do nazismo. Houve também a criação do Estado de Israel, em meio à Palestina, para os judeus. Tal evento levou a futuros conflitos entre os judeus e os muçulmanos. A criação da Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, para a promoção e preservação da paz mundial também foi feita, sendo mais um decorrente muito importante da Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito à parte econômica, o conflito deixou boa parte da Europa em ruínas, e até mesmo o Japão, que teve 2 cidades destruídas por bombas atômicas. Entretanto, os Estados Unidos saíram fortalecidos no quesito econômico em escala global, pois além de terem financiado boa parte dos custos, eles passaram a ser credores de países europeus, emprestando dinheiro para a reconstrução da Europa. Sem contar o fato de que o conflito em si não ocorreu majoritariamente em seu território. Outra nação que saiu da Segunda Guerra Mundial como potência foi a Rússia, e ela passou a fazer contraposição político-econômica aos Estados Unidos no período conhecido como a Guerra Fria. Além do enorme número de mortes, configurando a Segunda Guerra Mundial como o maior genocídio que a humanidade já presenciou, houve os prejuízos econômicos, sociais e políticos que todos os 72 países envolvidos acumularam. Nesse período, a maioria das atividades do setor industrial foram diminuídas em função do foco exclusivo para as necessidades da guerra. Com os investimentos direcionados para o setor bélico, ao invés de outros, houve o aumento de intensos problemas sociais que tangem inclusivamente a demografia. No momento em que o número de nascimentos diminuiu e, em contrapartida, o número de mortos só crescia. Tal evento com crescimento vegetativo negativo só foi revertido no pós-guerra em uma tendência que ficou conhecida como Baby Boom, em que o número de nascimentos aumentou rapidamente em um nível mundial. Insignificante na Europa atual, além de ter sanções econômicas muito grandes e somada a ser desvalorizada até o ponto onde a lenha custava mais caro que a sua própria moeda. E com isso, com todas essas características, surge um homem, um chanceler alemão, que cria muito poder político e chega ao seu supremo, que tem uma ascensão muito grande, que é Adolf Hitler, que chega com 2 teorias políticas. Primeiro, a teoria do darwinismo social, onde existem raças superiores às outras. E essa raça superior seria a raça ariana, a raça dos alemães. Além de outra, que seria a quebra do Tratado de Versalhes, assim desenvolvendo o exército e a indústria bélica, criando armas potenciais para criar uma nova guerra. E as consequências após a Segunda Guerra, as consequências políticas após a Segunda Guerra, foram a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, pelos países aliados, que prevenia e combatia as guerras entre países após a Segunda Guerra Mundial, além da criação do Plano Marshall, que
consistia nos Estados Unidos emprestarem dinheiro para os países europeus, principalmente os da Aliança, para que eles pudessem reconstruir o seu território que foi tão devastado após a guerra. Além disso, temos a ascensão de duas potências nesse período, a Rússia e os Estados Unidos. Que os Estados Unidos pelo Plano Marshall, que após emprestarem seu dinheiro para as nações europeias, acabaram ganhando muito dinheiro de empréstimos envolvidos. E a Rússia porque criou a União Soviética e com isso desenvolveu bastante sua economia, criando assim uma grande potência econômica e política na Europa, que consiste até hoje, mesmo a Rússia tendo perdido muitos territórios após a quebra da União Soviética e após a quebra do seu sistema econômico, que era o comunismo. E além disso, após a Segunda Guerra, houve um movimento nos Estados Unidos chamado Baby Boom, que consistiu em uma política onde nasceram muitas e muitas crianças, porque se passava a ideia dos Estados Unidos de um mundo em paz, e um mundo onde as próximas gerações poderiam viver em paz, sem guerras. E esse foi as políticas pós a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a aposentadoria dos soldados foi meio que ignorada pelo governo. Os soldados foram taxados como loucos, foram internados em hospitais, hospícios, e não tiveram nenhuma remuneração por esse acontecimento. Já na Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, os veteranos ingleses estavam meio perturbados psicologicamente e fisicamente com tudo que aconteceu com a guerra. E assim como o Brasil, houve uma exclusão deles na sociedade, o que tornou difícil o seu sustento, e isso fez com que eles se tornassem indigentes. Na Rússia, embora o país tenha sido menos afetado, sua reconstrução processou-se de maneira muito rápida. Os veteranos russos não foram tão reconhecidos pela sua sociedade. Os traumas psicológicos e físicos tornaram-se difícil a sua reintegração na sociedade. Com isso, nos Estados Unidos, os veteranos da Segunda Guerra Mundial voltaram transformados física e psicologicamente. Em seu retorno, enfrentaram problemas de toda sorte para a reintegração social, como a aceitação ou não da população civil e a participação de seus jovens nos conflitos, bem como a memória social das guerras. Repercutiram profundamente na forma como esses milhões de jovens retornaram às suas vidas sociais e profissionais. O movimento de resistência na Alemanha nazista consistia em diversas frentes de diversas áreas, tanto políticas como ideológicas, que lutavam mesmo contra esse nazismo, contra essa crueldade que era feita com tantas pessoas, matou milhares de pessoas. E algumas frentes que nós podemos citar foi o SPD, que era o Partido Nacional Socialista dos Alemães, e também o KPD, que era o Partido Comunista da Alemanha. Algo que os dois tinham em comum era o objetivo de mudar politicamente a Alemanha, que estava tão ferida por causa da guerra. Então, de maneiras diferentes, eles lutavam para que houvesse mesmo uma mudança política que pudesse favorecer a todas as pessoas e a eles também. Uma outra parte, uma outra minoria que ajudou tantas pessoas, tanto judeus e pessoas que estavam nos campos de concentração, foram as instituições religiosas, sejam protestantes, sejam católicas. Foram essas instituições que abriram as portas para poder acolher essas pessoas. Um exemplo eram os mosteiros, que abriam as suas portas para que as pessoas entrassem e se abrigassem ali o tempo que fosse necessário. E, afinal, os mosteiros era o único lugar onde eles estariam seguros, onde eles estariam
longe de toda atrocidade, ninguém poderia procurá-los ali, era muito improvável que os procurassem ali. Então foi uma grande ajuda a essas pessoas, porque elas realmente precisavam muito naquele tempo. Então foram essas instituições que também ajudaram essas pessoas. Também São João Paulo II, um papa da Igreja Católica, se pronunciou contra o regime nazista, tanto que o seu pontificado foi bem ali na época do final da Segunda Guerra, e além disso, durante a sua infância, sua juventude, ele também viveu na guerra. Também o seu pai era do exército e acabou morrendo, então ele sabia bem o que era a guerra, como as pessoas eram tão prejudicadas por causa da guerra. Então ele se pronunciou levantando esse ponto de vista ético da guerra, que não existe guerra. Ele dizer que não existe ética na guerra, afinal, quando você atenta contra a vida do outro, já você não tem mais ética. Você está atentando contra a vida de um ser humano semelhante a você. Então, não existe ética. Afinal, nunca existiu ética na guerra. E seria só mais um termo bonitinho para definir que isso pode, isso não pode. Mas realmente não existe ética na guerra, porque é uma matança tanto de um lado quanto do outro. Agora um ponto mais ético, uma visão menos religiosa, um pouco mais ética. Podemos dizer que quando um país é invadido, o outro tenta destruir sua territorialidade e a sua soberania sobre o seu território. Então, o país invadido tem sim a sua permissão para se defender contra essa invasão. Mas a partir do momento em que se torna um revanchismo e não uma legítima defesa, já não se torna mais ético essa atitude de expulsar os invasores. Além de tudo isso, existe também um assunto que ultimamente tem sido discutido por muitas pessoas, pela sociedade, que seria a utilização das armas químicas na guerra. O que a ética tem a ver com este assunto? Nós podemos dizer que a partir de um momento que um país tem uma arma química e o outro não tem acesso a essa arma química, entra-se numa desvantagem daquele que não tem com aquele que tem. Então, a ética já é destruída aí, porque se um não tem, o outro também não deveria ter. Afinal, vai se utilizar de uma força externa, quando deveria ser uma luta justa, vai se tornar uma luta injusta. Afinal, não são os dois lados que têm os mesmos tipos de arma. Então, do ponto de vista ético, não é correto. Também o Papa Francisco se levantou contra essa questão, repudiando tanto os Estados Unidos como a França por algumas atitudes com essas armas químicas sendo produzidas, e pediu aos cristãos e tantas outras pessoas que quisessem se unir aos cristãos, pessoas de boa vontade, se unirem em oração, em jejum, contra todas essas ações. Foi um gesto simbólico do Papa Francisco pedindo para que se repense, né? Porque não há ética. Quando se usa uma arma química, não há ética, segundo o ponto de vista do Papa Francisco e de tantas outras pessoas da sociedade. Então, gente, acabou. Que pena.
Mas muito obrigada quem assistiu até aqui e o B6 inteiro agradece. Beijão! Porque após ela, os... Calma aí, pausa.